Eu sei que é uma tarefa difícil ministrar uma palestra às 11 horas e 50 minutos, mas vamos fazer um esforço aqui. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos de 1 a 3. O tema que me deram para falar nessa manhã é sobre filosofia de plantação de igrejas. Eu, particularmente, não tenho nenhuma filosofia. Eu entendo que o livro de Atos é o padrão bíblico, né? Se nós seguirmos Atos, nós vamos fazer a obra missionária. Então, eu vou extrair aqui do livro de Atos alguns princípios bíblicos que poderão ser aplicados em qualquer igreja, em qualquer lugar, que funcionarão, porque são princípios bíblicos. Nós não temos nenhuma pretensão aqui de ensinar ninguém a plantar a igreja, porque nem Paulo teve essa pretensão. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da autoridade suprema da Tua palavra. E precisamos, nesse momento, da assistência do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender essa palavra que foi revelada e inspirada por Ti. Essa palavra que é útil para nós neste momento da história. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a vencer o cansaço, a fome, a dispersão, e que nós possamos ter um momento precioso de comunhão contigo. Que o Teu Santo Espírito fale conosco. Nós te pedimos isso humildemente, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês que o livro de Atos é, na minha visão, o manual de missões, de plantação e de revitalização de igreja que nós temos. Nós estamos muito preocupados como pastores, principalmente em congressos como esse, de aprender determinadas receitas de igrejas que fazem missões e que plantam a igreja, e às vezes copiar um modelo de igreja, ou um modelo de trabalho que está sendo aplicado em alguma igreja. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ler aquele livro do Tim Keller, um livro muito interessante, A Igreja Centrada. E eu, por causa de limitação mesmo, de inteligência, não entendi bem o livro. E tenho uma dificuldade muito grande de colocar em prática aquilo que ele coloca lá. Se você lê Igreja com Propósito, se você lê Igreja Simples, se você lê Rede Ministerial, se você lê Igreja Natural, nós temos aí a igreja agora das 9 marcas, né? Então tem modelo de igreja para você escolher. Mas eu entendo que se o Espírito Santo nos deu 4 versões do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde os obreiros são selecionados, onde os obreiros são treinados, o livro de Atos
ele é colocado pelo Espírito Santo como uma continuação da obra dos apóstolos, da obra de Jesus Cristo. E além de ser, do ponto de vista da hermenêutica, um livro com informações históricas, esse livro também, ele é um diário missionário. Lucas, ele não era historiador de profissão, ele era médico. Mas Lucas, ele fecha o seu consultório médico e vai viver missões, vai acompanhar Paulo. Vocês conhecem bem o texto de 2 Timóteo, quando Paulo está morrendo, ele diz: só Lucas está comigo. De tal maneira que nós não precisamos inventar a roda ou ficar atrás de modelos de plantação e de revitalização de igreja, se nós temos o livro de Atos dos Apóstolos como dado pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter aqui princípios para a plantação de igreja. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês, à luz de Atos, a partir desse texto que nós lemos, é que, segundo o modelo de Atos, quem faz missões é a igreja local. É a partir da igreja local que a obra missionária é feita. Se você observar aqui, diz assim: havia na igreja de Antioquia. Ou seja, é a partir da igreja de Antioquia. Se você for para o capítulo 15, você vai ver a primeira reunião conciliar da igreja, e ali eles vão resolver questões doutrinárias e éticas, mas eles não estão tratando ali de assunto missionário. Porque quem faz a obra missionária é a igreja local. Se você pegar o livro de Atos ele está dividido em duas partes bem claras. Do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos o trabalho da igreja de Jerusalém. Do capítulo 13 em diante, você tem o trabalho da igreja de Antioquia. E é tão interessante você observar que Paulo vai evangelizando, plantando igrejas, ele é enviado por uma igreja local, ele presta relatório para essa igreja local. As cartas que ele escreve na sua maioria para as igrejas locais, exceto as cartas pastorais e pessoais. Então o foco de Paulo sempre foi a igreja local. Eu diria que, se a gente pudesse acrescentar, e eu acho que a gente pode acrescentar naquilo que os reformadores disseram, quais são as marcas de uma igreja verdadeira? A pregação e o ensino da palavra, a administração correta dos sacramentos e o exercício fiel da disciplina. Eu acrescentaria uma quarta marca, que é justamente uma igreja que faz o que? A obra missionária. Uma igreja local que não está envolvida com a obra missionária deixou de ser igreja. É tão importante isso, irmãos, a gente entender, porque o próprio dono da igreja, que é Jesus Cristo, lá em Apocalipse capítulo 2, ele caminha dentro da igreja, no meio das igrejas, e eu fico pensando que Jesus Cristo poderia escrever uma carta circular para 7 igrejas, mas ele vai se dirigir individualmente a cada igreja, e o grande refrão que aparece lá é, ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se você vai para o sistema do governo presbiteriano, você descobre que é da competência exclusiva do conselho local, estabelecer pontos de pregação, congregações e igrejas. Quem planta igrejas são igrejas locais. Se nós formos fazer um estudo histórico da igreja presbiteriana no Brasil, você vai descobrir que em várias regiões do país foram igrejas locais que lideraram o processo de plantação e de crescimento de novas igrejas. Fazendo um estudo lá em São Paulo, você descobre a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja Presbiteriana do Brás, que no passado foram igrejas que foram levantadas por Deus para fazer a obra. E você vai para determinadas regiões do interior, você vai descobrindo que igrejas locais foram usadas para plantar novas igrejas.
Então esse é um princípio que está presente no livro de Atos. Então a igreja não tem que ter um conselho missionário. A igreja, o conselho da igreja, deve ser missionário. Então esse é um princípio que está presente no livro de Atos dos Apóstolos e que nós precisamos resgatar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você fizer um estudo hoje daquelas igrejas que estão vitalizadas, que estão crescendo, são igrejas que estão envolvidas com a obra missionária. Segundo princípio que nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, é que o Espírito Santo, ele é o executivo da obra missionária. Se você prestar atenção e fizer um estudo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo no livro de Atos, você vai descobrir que o livro de Atos tenta provar ou tenta apresentar para os seus leitores a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que diz aqui: separai-me. O Espírito Santo diz: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. Veja no versículo 4, diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, através da igreja local, que faz a obra missionária. E aqui entra uma coisa que eu acho interessante no nosso meio, é que nós, na nossa confissão de fé, nós cremos na soberania de Deus. Esse foi um marco da igreja reformada. Só que a gente não vive a soberania de Deus. Os pastores têm os seus projetos de ministério, os conselhos têm os seus projetos de ministério, eles só não se submetem isso ao Espírito Santo, que é o dono ou executivo da obra de Deus. E eu tenho viajado a convite para falar em algumas igrejas, em alguns concílios. Nós temos igrejas aí que têm dinheiro aplicado no mercado financeiro, mas não sustenta um missionário. E eu fui lá no interior de São Paulo, numa reunião de presbitério, tinha um missionário lá precisando de R$700 para alugar um espaço, para ampliar uma congregação, e a igreja central daquela cidade estava com quase R$600 mil aplicados. E estava lá representantes do conselho, o pastor. Eu falei: mas gente, vocês não estão vendo o apelo do homem aqui? Para que vocês querem dinheiro guardado, aplicado? Todos os recursos da igreja, toda a visão da igreja, toda a prática da igreja, todo o investimento da igreja tem que ser para missões. Vamos adiante, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6, diz: percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quem foi que impediu? O Espírito Santo. Depois você vai para o versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Terceira pessoa, segunda pessoa, e agora vem a primeira pessoa. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, lê comigo aí, por favor. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja que coisa interessante. As três pessoas da Trindade estão envolvidas aqui no direcionamento missionário. Eu tenho tentado fazer isso lá na igreja de Pinheiros. É difícil. É difícil para Paulo aqui também. Mas o que eu acho interessante nesse texto é a submissão de Paulo.
não é o que ele quer, não é o seu pensamento estratégico. Eu acho muito interessante os livros que são escritos sobre Paulo, sobre o pensamento de Paulo, sobre as estratégias de Paulo. Paulo nunca pensou nisso. Hoje os pesquisadores estão projetando em Paulo um monte de coisa. Não, Paulo escolheu as principais cidades, ele teve um pensamento estratégico. Paulo nunca pensou nisso. Não existe nenhuma prova bíblica disso. O que Paulo queria era pregar o evangelho onde Cristo ainda não tinha sido pregado, e ele vivia debaixo da orientação do Espírito Santo. É por isso que você vai entender que Paulo vai para Macedônia, vai para Filipos, ele apanha, ele sofre. À meia-noite, ele está preso ali. Se fosse eu e você, juntamente com Silas, nós diríamos: Senhor, eu queria ir para a Ásia, o Senhor não deixou. Eu queria ir para a região da Mísia, o Senhor não deixou. O Senhor me mandou aqui para Macedônia para apanhar injustamente, para sofrer injustamente. Mas o que Paulo faz? Paulo ora e louva a Deus, apesar de todo o sofrimento, porque ele tinha convicção de que ele estava seguindo o quê? A orientação de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque se você observar aqui em Atos 13, Atos capítulo 13, versículo 2, diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. Paulo já tinha recebido o chamado para ser crente, a vocação eficaz. Ele já tinha sido chamado para ser apóstolo, e ele coloca isso claramente nas suas... Mas agora ele está dizendo aqui que ele foi chamado para uma obra específica. Significa que eu e você, como plantador de igreja, como pastor de igreja, nós temos que ter essa orientação do Espírito Santo na nossa vida. Não adianta eu querer ir para um lugar que Deus não está me enviando, que Deus não está me mandando. O grande problema que nós temos na igreja presbiteriana hoje são pastores que querem ir, querem ficar no lugar onde Deus não quer. E as pessoas se tornam o quê? Problemas. É como Jonas. Porque Jonas era calvinista, Jonas era presbiteriano, Jonas era neopuritano. Só que a teologia dele virou ideologia. Ele queria morrer, mas não queria obedecer. Ele faz uma profissão de fé lá, diz: eu sou hebreu, eu sou criacionista, eu sou teísta, a salvação vem do Senhor. Ele dá uma aula para Deus sobre os atributos de Deus, mas ele só ora a pulso, porque ele estava na barriga do peixe. Ele não tem nenhuma compaixão pelas pessoas que estão perdidas, mas ele está ali zelando da sua teologia, que se tornou uma ideologia. Tem muitas igrejas hoje na IPB que estão ensinando a Bíblia, que estão pregando a Bíblia, mas que não estão fazendo a obra missionária. E é tão interessante isso na IPB, tão interessante, porque as pessoas que são mais criticadas são aquelas que estão trabalhando. Eu nunca vi subir no Supremo Conselho um documento que punisse pastor que acabasse com a igreja. O cara entrou, tinha 200 membros, largou, está deixando com 20. Esse cara não é punido, esse cara não é repreendido. Agora, só porque eu invadi uma jurisdição aí, a turma quer me processar, reverendo Roberto. É um negócio interessante. Irmãos, se a nossa teologia, se a nossa confissão de fé, não adianta subscrever a confissão de fé, você tem que viver a confissão de fé. Você tem que entender que quem manda na igreja é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se nós cremos na soberania de Deus, nós temos que viver a soberania de Deus. E o Espírito Santo, ele é o executivo da obra missionária. A igreja local, o Espírito Santo. Terceiro princípio que a gente aprende aqui em Atos 13 é que a oração
ela é a chave para a obra missionária. Diz o texto que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. Eles estavam servindo ao Senhor. O verbo no grego aqui é o verbo liturgia, a ideia de adoração. Mas eles estavam ali trabalhando naquela igreja. Você não tem o tempo. Se você observar bem, Atos capítulo 11 fala que essa igreja de Antioquia, ela não foi plantada por uma pessoa. Diz lá no versículo 20 do capítulo 11 que alguns crentes, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Então essa igreja de Antioquia, que é uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, que é a igreja que é usada por Deus para fazer a obra missionária transcultural, essa igreja não foi plantada por nenhum medalhão da igreja, foi plantada pelo povo. E o apóstolo Paulo diz: quem planta e quem rega não é nada, mas é Deus que dá o quê? O crescimento. Quando Barnabé chega lá, a igreja já está pronta. E Barnabé então vai atrás de Paulo e traz Paulo. E Paulo agora entra no cenário da história. E Paulo então vai trabalhar na igreja de Antioquia, talvez como pastor auxiliar de Barnabé. E é ali trabalhando e servindo a Deus, e orando e buscando a Deus, que Deus o envia. Às vezes é interessante no presbitério, porque aquele pastor que já passou por todas as igrejas, que nenhuma igreja quer, o presbitério dá um salário para ele plantar a igreja. Ou então manda para a Junta de Missões Nacionais e manda para o Rio Grande do Sul, para o PMC, para plantar a igreja lá. É muito interessante isso, irmãos. As nossas decisões, quando se trata de plantação de igreja, de abertura de novo campo, não passa por oração, passa por amizade, passa por dar uma chance para o colega. Foi meu colega de turma, o irmão está precisando de uma chance. A gente não tem nenhum princípio espiritual, nenhum temor diante de Deus de fazer isso. A gente faz isso, já se tornou uma praxe, uma norma comum na igreja. Certa vez no PMC, nós recebemos um projeto de um pastor que estava saindo de uma igreja, e ele mandou um projeto para o PMC para plantar uma igreja na cidade, numa cidade próxima. E ele era um candidato para ser o plantador dessa igreja, dessa nova igreja. E aí nós fomos discutir ou investigar o assunto. A gente descobriu que ele estava saindo daquela igreja porque o ministério dele tinha acabado ali. E que aquele projeto que ele enviou para o PMC não passou pelo conselho da igreja, nem teve o aval do presbitério. Então é desse jeito. Veja, em Atos dos Apóstolos capítulo 13, que os homens estão orando, estão jejuando, estão pedindo a direção de Deus, pedindo a direção do Espírito Santo. E olha, meus amados irmãos, com tudo isso a gente erra, porque você sabe aqui que Barnabé resolve fazer um apadrinhamento e levar João Marcos, mas o Espírito Santo não colocou João Marcos como auxiliar, foi Barnabé que colocou. É por isso que ele desiste, é por isso que ele não aguenta, é por isso que ele volta, porque não foi o Espírito Santo que disse: separai-me agora Paulo, Barnabé e Marcos. Barnabé que trouxe João Marcos para ser um auxiliar, mas João Marcos não tinha sido separado pelo Espírito Santo. Quem planta a igreja sabe disso. Às vezes você erra no obreiro, você não orou, você não buscou, você põe o obreiro lá e passa um ano, o cara dá só prejuízo. Ele torra os recursos da igreja, ele não faz absolutamente nada, porque ele não tem essa consciência de chamar de Deus, e ele foi colocado ali por nós que não oramos por isso.
Simplesmente achamos que o cara precisava de uma oportunidade. A oração é tudo em Atos dos Apóstolos. Tudo que era feito na igreja tinha oração como ponto principal. A primeira reunião que a igreja fez foi uma reunião de oração no cenáculo. Depois, quando vai escolher o substituto de Judas, é com princípios de oração. Você vai para Atos capítulo 2 de oração. Você observa no capítulo 3 os apóstolos com o hábito de ir ao templo orar. E você vai descobrindo que todo o avanço da igreja está relacionado à vida de oração da igreja. Não existe avanço, não existe crescimento, não existe presença de Deus, não existe conversão, não existe direcionamento se a igreja não ora. E a nossa IPB hoje está cheia de gente que é referência em pregação, é referência em escrever, é referência como professor, é referência nisso. Só nós não temos referência hoje de oração na igreja. Se tem, está no anonimato. Se tem, nós não sabemos. Porque, meus amados irmãos, se nós formos pegar os nossos exemplos da história, o próprio John Knox orava: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Ele é o pai do presbiterianismo, era um homem de oração. Se nós pegarmos a história dos ministérios, dos grandes servos de Deus, de Spurgeon, qualquer um que você quiser, oração. Quarto princípio. Primeiro princípio, a igreja local é que planta novas igrejas. Segundo princípio, o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Terceiro princípio, oração é a chave para a plantação de igreja, para fazermos a obra missionária. Eu acho interessante, porque tem alguns modelos de plantação de igreja hoje, que os caras estão usando Caetano Veloso e Dorival Caymmi para ajudar o Espírito Santo a converter o homem moderno. É interessante isso. Outro dia, um colega trouxe para mim um projeto de plantação de igreja. O projeto estava bem escrito, estava tudo certinho. Ele tinha o grupo inicial, ele tinha os prazos, ele tinha feito o estudo etnográfico, PIB, tudo da região. Ele tinha contratado os músicos, tinha que ser músicos profissionais para dar qualidade ao louvor. Não importa se o cara não é crente, o importante é que o cara seja competente. E ele falou. Eu falei: meu irmão, tem algum espaço aí para o Espírito Santo, para oração, alguma coisa do sobrenatural de Deus? Ou, porque do jeito que está aí, que você está apresentando aqui, você não precisa de nada, você é o cara. E eu li para ele João capítulo 15, Jesus Cristo dizendo: sem mim nada podeis fazer. Irmão, se com oração, se com a direção do Espírito Santo já é duro, imagine sem isso. Nós começamos um projeto agora de plantação de igreja, lá no centro de São Paulo, com pessoas imigrantes. Nós temos 6 nacionalidades. E o culto, ele os pregadores pregam em português e tem tradução simultânea para o crioulo e para o francês. Eu procurei algumas igrejas para a gente fazer uma parceria, para alugar um espaço. Não conseguimos uma igreja coreana que já tem um espaço que fica embaixo de um viaduto e já funciona lá uma igreja para os moradores de rua. E a gente então entrou lá, nós estamos lá dividindo esse espaço aos domingos com esse pessoal. E o que eu acho impressionante é que, do ponto de vista humano, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista metodológico, tinha tudo para dar errado. E a semana passada mesmo, 3 muçulmanos se converteram a Deus, estão sendo discipulados para serem batizados. Eu já batizei cerca de 40 pessoas.
profissão de fé, gente que tinha 2, 3 mulheres, pessoas que estão consertando a vida, gente que está vindo para o Brasil, expulsa da sua terra, precisando de uma oportunidade, e nós muitas vezes não estamos entendendo que isso é a direção de Deus, direção do Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela nasceu como fruto do avivamento da obra missionária. E a Igreja Presbiteriana do Brasil não pode deixar de ser uma igreja missionária. Não basta apenas o esforço da direção da igreja, colocando os recursos, colocando as agências, mas é necessário que haja um despertamento espiritual nas igrejas locais, nos pastores, para que nós possamos ter essa perspectiva de que nós precisamos da direção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da vida de oração, de homens separados por Deus, enviados pelo Espírito Santo, para que a obra dê resultado. Eu teria muita coisa para falar, mas o meu tempo é curto. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, para sintetizar até aquilo que o reverendo Roberto colocou aqui hoje. O maior recurso que missões precisa é o recurso humano. Se você pegar o livro de Atos poderia ser substituído com o título Pessoas que Deus usa. Tem pessoas chaves como Paulo, Pedro, Barnabé, mas tem pessoas como Dorcas, tem pessoas como Estevão. Temos pessoas que foram usadas por Deus como o sobrinho de Paulo. Irmãos, a história da igreja é a história de gente que é usada por Deus, não tem outra. E é interessante porque, e aqui não vai nenhuma crítica, mas a nossa nação, irmã, mãe do presbiterianismo, Igreja Americana, ela tem mandado para o Brasil, na sua grande maioria, princípios que são do pragmatismo, princípios que não deram certo nem lá, e que pastores brasileiros estão querendo usar para revitalizar a igreja e para plantar a igreja no Brasil. É de chorar quando você vê certos pastores, certos livros sobre plantação de igreja, certas pessoas. Eu digo, Senhor, eu não sei, porque minha realidade é outra. Nós estamos hoje nós fizemos um projeto para plantarmos 50 igrejas em 10 anos no estado de São Paulo. Nós já organizamos 8 projetos dessas 50. Estamos com 36 congregações em andamento, 36 projetos de plantação em andamento. Se Deus quiser, em 2022 nós vamos ter essas 50 igrejas ou mais organizadas. Mas isso, meus amados irmãos, é uma luta. É uma luta. Como o apóstolo Paulo coloca, Deus abre uma porta para o trabalho, mas há grandes o quê? Adversários. É luta. É luta espiritual, é batalha espiritual. É luta contra a mentalidade fechada, é luta contra a falta de perspectiva, de esperança, é luta de obreiros que não têm paixão, que não têm amor. E diz o texto aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. O obreiro é 99% da obra, irmãos. 99% da obra é o obreiro. Se o obreiro for bom, a obra sai. Se o obreiro for chamado, a obra sai. Se o obreiro for um homem de pregação, a obra sai. Se o obreiro for um homem de oração, se ele for uma pessoa de visitação, de iniciativa, a obra vai, Deus usa. É muito interessante
Porque existe hoje na igreja uma teologia para justificar a inércia, né? O Senhor dá enquanto dorme, né? É o Salmo 127. A doutrina da eleição, que é uma doutrina das mais bonitas, das mais motivadoras para a evangelização. Paulo está em Corinto. Paulo está enfrentando dificuldades para plantar uma igreja em Corinto. Paulo está querendo desistir de plantar a igreja em Corinto. E Deus aparece para ele e diz assim: Paulo, fica aí, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Não temas, eu estou contigo. Veja bem, Deus está mostrando para Paulo que o fato de ter eleitos de Deus daquela cidade, ele não pode o quê? Desistir. Conversando com um colega lá em São Paulo, ele me disse: não, esse negócio de missões, evangelização, isso é para você, para outros aí. A minha teologia é o seguinte: eu preparo o culto, organizo o culto, e Deus manda os eleitos. Deus vai trazer os eleitos. Ninguém vem a Jesus se o Pai não o trouxer. E ele começa a teologizar isso. E ele esquece que a doutrina da eleição é a grande motivação doutrinária para a gente fazer a obra missionária. Veja lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 10, o que é que diz aí? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo está dizendo: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos. Lá em Tito, Paulo diz claramente que ele é apóstolo para promover a fé que é dos eleitos. Em 2 Tessalonicenses, Paulo dá graças a Deus por Deus ter escolhido aqueles irmãos para a salvação. É lá em 2 Tessalonicenses que Paulo fala: a fé não é de todos. Mas esse mesmo Paulo diz: eu sou devedor tanto a judeus quanto a gentios. Ai de mim se não pregar o evangelho. Irmãos, nós estamos perdendo muito tempo com doutrina de demônios na igreja, com ensinos que nos tiram do foco. Infelizmente, nós estamos gastando muito tempo não é com preparo teológico, porque o verdadeiro preparo teológico gera piedade e gera produtividade. Grande parte de pastores que não têm chamado de Deus, que são teólogos que estão militando nas nossas paróquias, tranquilamente, que têm os seus projetos pessoais de estudo, de conhecimento, e não estão nem um pouco preocupados se as pessoas estão para o inferno ou não. Outro dia, uma pessoa me perguntou, um pastor, disse: pastor, o que o senhor acha da teologia relacional? Eu falei: eu acho que é tudo. Porque toda teologia para mim é relacional, é relação com Deus e relação com o próximo. Não, mas é aquela... Eu falei: não sei o que é isso não, meu irmão. E o que o senhor acha do teísmo aberto? Eu falei: abrir o teísmo? Não estou nem sabendo se abriram o teísmo. Abriram? E aqueles que dizem assim: pastor, qual é a sua escola de pregação? Eu falei: a escola dominical. Não, eu estou falando a escola assim, isso é Martin Lloyd Jones, não sei o que. Eu falei: rapaz, eu não sei o que é isso não. Eu nem sei o que é isso. Aliás, eu nem gosto de Martin Lloyd Jones, porque ele é muito prolixo. Ele gasta 200 páginas para explicar uma preposição. Eu não aguento.
Eu prefiro John Stott, que vai mais, tem as heresias dele, mas é mais prático. Recebi um tratado uma vez de um colega, respeito o colega todo, filho, pastor, eu trouxe um tratado aqui para o senhor, é uma tese de doutorado, dessa grossura assim. Eu falei, é sobre o quê? Ele disse, é sobre o eu de Paulo. Eu falei, o eu de Paulo, o que é isso? Não, lá em Romanos, capítulo 7, tem aquela luta. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E a grande discussão é saber quem é esse eu. É Paulo? E eu falei, tem quantas correntes? Ele disse, tem 7. Eu falei, tá danado. Eu só aprendi uma com o pastor Francisco Leonardo, que foi meu professor de exegese. Até hoje, 30 anos no ministério, sempre pregando que é Paulo. Não vou mudar, não. Não vou mudar. Aí eu me lembrei de Paulo, que diz a Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, sabendo de quem aprendeu. Eu vou entrar numa discussão dessa, meu irmão? E se a gente for para o campo de plantação de igreja, é piada. É piada. Porque nós temos agora a igreja missional. Eu falei, o que é a igreja missional? É a igreja que faz missões. Eu falei, então é missionária a igreja? O que é que tem de novo aí? Não, missional agora. Aí o outro disse, pastor, o senhor viu lá o que o Tim Keller disse? A nossa igreja agora é igreja para a cidade. Eu falei, não é não? A igreja de Deus que está em Antioquia, a igreja de Deus está em Tessalônica, a igreja de Deus está em Corinto. A igreja não está em Marte, está na cidade. Onde é que está a igreja? Não, mas só precisa entender que é uma coisa. Meu irmão, eu não tenho tempo para isso não, meu irmão. Recebi um convite para um seminário dado pelo Tim Keller numa igreja lá em São Paulo, para eu entender a mente do homem do século XXI. Eu falei, eu não vou porque eu já tenho psiquiatra. Eu não consigo me entender, como é que eu vou entender a mente do homem do século XXI? Mas de que homem? De um homem lá de Manhattan, um homem daqui, um homem da caverna, um homem da Paraíba, um homem baiano? Que homem é esse que tem que entender para pregar o evangelho? Então, a igreja está assim. E o cara chega, né? Eu queria concluir com um texto que está lá em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou o quê? Algemado, para que eu o manifeste como devo o quê? Fazer. Qual era a filosofia de plantação de igreja de Paulo? Eu não sei fazer. Eu preciso das orações dos irmãos. Primeiro, para que Deus abra portas. Para eu falar de um negócio que é mistério. Ele fala aí, o evangelho é o quê? Mistério de Cristo. Se o Espírito Santo não converter o sujeito, não adianta pregar. E você viu que Jonas, o presbiteriano lá, ele pregou um sermão com 8 palavras, para o povo se perder, para o povo ir para o inferno, e Deus converteu o quê? 120 mil pessoas. Então há esperança para nós, pastor. Há esperança. Irmãos, a obra de Deus é feita por Ele, independentemente de nós. Nós somos apenas instrumentos. Se Deus predestinou os fins, Ele predestinou também o quê? Os meios. E nós somos meios. E quem é meio não é nada. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio dos quais crestes. Isso nós somos. Então eu queria deixar para vocês aqui que a nossa filosofia de plantação de igreja está na Bíblia, Atos dos Apóstolos.
Se a gente colocar Atos dos Apóstolos, os princípios de Atos dos Apóstolos em prática, nós vamos descobrir que Deus poderá usar a nossa vida, a nossa igreja, não somente para revitalizar as pessoas que já estão dentro delas, mas também para a plantação de novas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele continue tendo paciência de nós, para que nós possamos fazer a sua obra com fidelidade. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nós nos curvamos diante da Tua soberania, Senhor, porque nós somos fracos, nós somos pó, e a nossa vida é curta e passageira, e a nossa sabedoria é vã diante da grandeza da Tua sabedoria, do Teu poder. Quão insondáveis são os Teus juízos, e quão inescrutáveis os Teus caminhos, e nós nos curvamos diante de Ti, reconhecidos da nossa insignificância, mas ao mesmo tempo nos colocando diante de Ti, para que o Senhor nos use para a Tua glória, para a glória do Teu nome, para o crescimento da Tua igreja, para o desenvolvimento da Tua igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito anime o coração de cada obreiro aqui, de cada pastor, de cada evangelista, que esse sentimento que o Senhor tem no coração aí, pelo perdido, possa ser colocado no meu coração, no coração de cada um aqui, pelas pessoas que estão perdidas, e que nós possamos conquistar para o Cordeiro todos aqueles que foram comprados na cruz, todas aquelas ovelhas que já foram salvas pelo sacrifício limitado, expiatório do Cordeiro. Nós te pedimos isso humildemente, em nome e para a glória de Jesus. Amém.